Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a nossa aula 9 do nosso mini curso Método TTC, parte 3 de mobilidade. Vamos para a parte prática. E se eu te disser que rolinho de liberação não funciona, não solta fáscia, liberação miofascial não vai quebrar nó e mobilidade articular não é sinônimo de alongamento, o que você diria? Se você acredita nessas frases de jeito literal, você não está errado, mas também não está certo. E essa incompletude na informação explica por que muita gente ainda rola o rolinho no corpo inteiro, sente um alívio momentâneo, mas ainda continua com o corpo rígido, né? Continua com um alívio momentâneo, continua com uma dorzinha, com o peitoral, as costas travadas, mesmo semana após semana. Hoje eu vou te explicar no detalhinho, tá? O que a ciência realmente mostra sobre o rolinho de liberação miofascial, né? Essa autoliberação e mobilidade articular. E o que de fato acontece no seu corpo, como é que funciona, se funciona, por que funciona, por que às vezes não funciona e como aplicar essas técnicas, ferramentas que a gente está usando aqui hoje por 3 aulas do nosso mini curso, de forma inteligente dentro de um método sério, como a gente faz aqui no TTC. Ao final dessa aula, você, profissional de educação física, estagiário, que está buscando uma forma, uma ferramenta abrangente, né, técnica, você vai entender quando usar, como usar e principalmente o que não fazer nessas técnicas de mobilidade e liberação. E isso muda completamente, pessoal, a forma como você treina, como você cuida do seu corpo, tá bom? É esse o nosso objetivo aqui. Para quem não me conhece, sou Lô Tavares, treinador especialista em treinamento de força, em biomecânica do movimento e retreinamento de lesões, tá? Ao longo da minha trajetória eu já ajudei mais de 2.000 pessoas com mais de 15.000 horas de teoria e prática no treinamento de força, na preparação física, tá? Eu sou fundador do Tavares Coach Training Center, que é o estúdio de personal training em Copacabana, que a gente não vende o exercício pelo exercício, a gente vende uma adaptação inteligente, a gente vende segurança e a gente vende resultado duradouro, tá? Tudo que eu vou te mostrar aqui hoje não vem de achismo, não vem de moda, não vem de vídeo de Instagram, é um protocolo importado, desenvolvido com contexto, beleza? Vem da combinação de ciência, prática clínica, né? Sola de sapato na academia, treinos reais e anos observando padrões e padrões que se repetem em centenas de alunos, tá? Desde já, o rolinho de liberação miofascial, foam roll, né? O treino de mobilidade ele funciona, mas funciona por razões diferentes do que aquelas que o mercado, né, que o blogueiro te ensinou, tá? O que a gente vai entender aqui hoje são os mecanismos reais, fisiológicos, né, viscoelásticos, para você parar de perder tempo e começar a usar essas ferramentas com precisão. Vamos para o conteúdo que hoje tem muita coisa boa para mostrar aqui para vocês. O que é o rolinho de liberação miofascial? Então esse rolinho que está aí, né, o foam roll, foam é espuma, tá, pessoal? Roll é rolo de espuma, tá, em inglês. A prática de passar o rolinho aí no corpo, né, de fazer esse rolinho, ela basicamente é uma forma de autoliberação miofascial. Eu aprendi a usar esse rolinho quando eu li o livro do Michael Boyle, Avanços em Treinamento Funcional. Tá? Ele tem alguns livros muito interessantes. O primeiro de todos é o Desenvolvendo Functional Training Facilities, que é um livro que ele te ensina basicamente o que você precisa para um estúdio, para um negócio de treinamento funcional, de preparação física. Depois vem o Treinamento Funcional para os Esportes, que é um livro que
fala muito sobre preparação física, sobre a estrutura de um programa de treinamento, fala de mobilidade e ativação, toda a parte de prevenção de lesões é muito legal. E aí ele fala de foam rolling também mais aprofundadamente no Avanços no Treinamento Funcional. Um livro extenso, maneiríssimo, fala muito de mobilidade, fala muito de liberação miofascial, fala muito de exercícios para prevenir lesões e é assim, um game changer na vida de qualquer personal trainer, tá? Então, esse rolinho, ele ajuda, ele é uma autoliberação miofascial, tá? É a forma mais barata que existe de autoliberação, de liberação miofascial, porque é muito mais caro você contratar um profissional, é muito mais caro você ter alguém para fazer isso por você. Então, se você tem um rolinho, você consegue fazer uma liberação bem abrangente, bem barata, tá? E só que o lance que se diz, a forma como essa liberação funciona é muito mais estrutural do que mecânica, né? Não é só amassar por amassar o corpo, ele funciona de uma maneira muito interessante, tá? A ideia é que esse rolinho, né, simplesmente amassa, não se sustenta biologicamente, os estudos mostram outras coisas, tá? A fáscia é um tecido extremamente resistente, é como se fosse uma membrana, né, que cobre o corpo mesmo, e a minha avó chamava de nervo, né, quando a gente está cortando ali o bife tem aquela membrana que está cobrindo a carne, enfim, aquilo é a fáscia, tá? E a pressão gerada pelo rolinho, mesmo com a dor, não é suficiente para causar deformações nessa fáscia, tá? Essas deformações que acontecem, quando a gente aperta ali a fáscia realmente, não acontecem de forma estrutural, não acontecem de forma permanente. É apenas uma alteração que eu vou falar aqui para vocês. O que realmente está acontecendo? Os estudos mostram, pessoal, que os principais mecanismos do rolinho envolvem 3 pontos, tá? O primeiro é a modulação neurosensória da tolerância ao estiramento. Então, você, quando estica o músculo e a fáscia, existe um corpo um conjunto de neurônios que vai perceber esse estiramento e vai ou contrair o músculo ou vai falar para você parar, né, neurologicamente. Primeiro, então, modula essa tolerância, né, aumentando a sua tolerância ao estiramento. Ou seja, o tecido ele não fica mais comprido. Você passa a tolerar melhor aquela posição final de movimento, tá? Isso no alongamento, isso no agachamento, isso no terra, isso em todos os exercícios. Segundo, ativação dos mecanorreceptores cutâneos e faciais. O que são esses mecanorreceptores? Esses receptores eles enviam informações ao sistema nervoso central, alterando o estado de excitabilidade muscular e a percepção de rigidez. Por exemplo, os órgãos tendinosos de Golgi, quando você causa o estiramento ali nos tendões, eles sinalizam no sistema neuromotor, sensório-motor, que o músculo precisa contrair. E aí você não consegue alongar. Se você modula esses receptores, os OTG, com o rolinho, ele vai ficar dessensibilizado, você vai conseguir alongar o músculo 1% a mais, X%, X graus a mais, o que torna ali o teu movimento mais elástico, tá? E a modulação, em terceiro lugar, a modulação da dor, né? Tanto no local do músculo, tanto no local, né, do membro, do músculo que você está alongando, quanto central, tá? O sistema nervoso entende, depois, ao utilizar o rolinho da maneira adequada, né, com a técnica certa, entende que aquele estímulo não é ameaçador e reduz o freio protetor, né? Você percebe de uma forma diferente essa dor, tá? Na prática, fazer o rolinho não vai mudar o seu tecido, não vai mudar a sua fáscia, tá? Vai mudar o sistema completamente, tá? O seu sistema nervoso, o seu sistema local, e isso é muito poderoso, tá? Vamos para o próximo slide. Então, a evidência científica mostra que, como tá aí, né? O efeito agudo mais consistente do rolinho de liberação é o aumento da amplitude de movimento articular, ou seja, range of motion, né? ROM, tá? E o mais importante, sem prejuízo na força ou na ativação muscular. E isso aqui, pessoal, é fundamental, porque diferente dos alongamentos estáticos, aqueles feitos por bailarinos, aqueles feitos por
artistas mesmo, né? Artistas circenses, aquela coisa mais abrangente, mais focada, mais completa também, né? Esses alongamentos feitos de forma longa, né? Eles imediatamente antes do treino vão reduzir a performance, né? O rolinho não. O rolinho não reduz performance quando ele é bem aplicado, ele otimiza a performance, beleza? E aí, um exemplo prático para vocês, aí eu botei uma foto de uma pessoa com a mão na canela, né? Poderia ser uma canelite, mas também pode ser um aluno com uma limitação na dorsiflexão do tornozelo, tá? Uma sessão curta de rolinho no gastrocnêmio, no sólio, na panturrilha, né, já vai ser capaz de aumentar essa dorsiflexão imediatamente, segundo os estudos, segundo a prática, tá? Facilitando, então, padrões como agachamento, passada, saltos, tá? E aí, esses estudos também mostram que o rolinho pode reduzir a rigidez da musculatura e aumentar a amplitude de movimento, tanto de forma aguda quanto de forma crônica, tá? Um estudo feito com entre 5 e 7 semanas de abordagem aí com o rolinho, com treino de mobilidade, mostrou que os ganhos vão de 8 a 20% de flexibilidade nas grandes articulações. E aí, pensa no impacto positivo que isso pode ter numa pessoa recém-lesionada, numa pessoa pós-operatório, numa pessoa com uma limitação muito grande de movimento, de mobilidade. A sua prática ela vai passar a ter uma ferramenta aí que pode melhorar 20% num prazo muito curto, de 5 a 7 semanas. Isso é super legal, tá? E aí vai mais um detalhe interessante, tá? Importante. Esses ganhos não significam que o músculo esticou naturalmente, estruturalmente, tá? Eles indicam alterações nas propriedades viscoelásticas do tecido, tá? Novamente, na forma como o sistema nervoso vai permitir o movimento. Você está usando aí, então, tendências como neurociência, treinamento neuromotor. Você pode usar isso tudo a teu favor, tá? Ou seja, a consciência que você, como profissional, a pessoa de saber que está usando a ferramenta da forma correta, é muito mais importante do que, no final das contas, a intensidade do teu treino, tá bom? Tava saindo aqui da tela, pera aí, deixa eu me ajeitar. Então vamos lá, voltando aqui. E aí, a gente vai para mais um conceito, tá? Esse conceito agora que eu vou falar é um ponto crítico, tá? Que a autoliberação, ela não vai liberar restrições estruturais da fáscia, tá? Ela, na verdade, vai aumentar o fluxo sanguíneo local, vai modificar temporariamente as propriedades viscoelásticas do tecido, ela vai reduzir ali a quantidade de resíduos, de metabólitos nessa face, porque ela funciona como uma esponja. Ela acumula os metabólitos do metabolismo muscular, né? Os resíduos do metabolismo muscular. Ela acumula essas componentes e ela fica ali alterada. Então, utilizando o foam roller, aumentando o fluxo sanguíneo, pressionando as regiões da fáscia, vão trabalhar com também uma limpeza desse tecido, tá? E além disso, esse rolinho, como a gente falou antes, vai ativar sistemas de modulação global da dor, tá? Então vai ativar, vai modular para baixo e aumentar o range of motion, né? A amplitude articular de forma consistente. Esse aumento de amplitude articular, depois do rolinho, está muito mais relacionado ao limiar de dor do que uma mudança morfológica, tá? Limiar de dor, propriedade viscoelástica, redução, né, do tônus sensório-motor dos órgãos tendinosos de Golgi, e isso muda tudo, pessoal. Significa que se você não usar esse ganho de mobilidade dentro de um padrão de movimento ativo, ele vai desaparecer. E aí a gente vai para o próximo conceito, tá? Que a mobilidade ela é feita de forma ativa. E aí, o que eu quero dizer com isso? O rolinho, ele vai acontecer, ele é importante, mas você precisa conquistar essa mobilidade de forma ativa. E aqui no TTC, a gente faz isso
com exercícios de ativação, e essa é mesmo a recomendação, tá? É aqui que entram técnicas de ativação. Mobilizações com movimento, né? Exercícios de ativação específica e padrões ativos de mobilidade vão ajudar a organizar esse sistema neuromuscular naquele novo arco de movimento conquistado. O que isso significa, né, em termos práticos, de forma mais simples, né? Essas estratégias elas vão ser eficazes em condições como capsulite adesiva do ombro, dor no quadril e outras patologias periféricas, né? Na prática, vamos lá, você vai usar o rolinho no posterior de coxa, vai aumentar o arco de movimento, vai reduzir a percepção de dor e vai modular ali o teu sistema sensório-motor para não para permitir a tua movimentação. Em seguida, você vai ativar o glúteo, né? Ativar a maquinaria estabilizadora de quadril, né? A cadeia posterolateral, exercícios para o assoalho pélvico, né? E vai trabalhar os padrões de deadlift, né? Ou padrões de gaveta de quadril para consolidar esse arco de movimento. Se você mobiliza e não ativa, você perde esse arco de movimento. Se você mobiliza, você ativa e você fortalece, o corpo passa a confiar. Sem essa confiança, o sistema volta a travar, tá? E aí você perde a função, o rolinho não funciona de nada. E aí a gente entra naquela primeira pergunta que eu abri aqui a nossa aula hoje. Será que o rolinho funciona? Será que o rolinho de liberação funciona? Será que a liberação miofascial funciona mesmo? Se você só quer o arco de movimento, você vai ter que estar sempre mobilizando. Agora, se você mobiliza e você consolida o arco de movimento, você vai ter um corpo mais funcional, tá? Vamos para o próximo slide. E aí, no TTC, o rolinho nunca é o fim, né? É como a gente inicia a nossa abordagem. Ele entra como uma ferramenta preparatória, né, de preparação para o movimento, regula e educa a movimentação dos nossos alunos, né? Depois vem a parte da mobilidade ativa, a ativação, né? Vem força e essa sequência vai sempre respeitar, pessoal, a biologia do corpo humano. É por isso que os nossos alunos não ficam dependentes do rolinho, eles ganham mobilidade e mantêm esses arcos de movimento. O rolinho, no final das contas, é uma ferramenta que funciona. A liberação miofascial funciona. Mobilidade funciona. Mas não é porque solta, não é porque quebra, não é porque destrava. É porque funciona, porque conversa com o sistema nervoso, reorganiza a sua percepção de dor, reduz essa dor e permite que o movimento aconteça com liberdade. Quando você entende isso, você para de tratar os sintomas, como eu falei na aula anterior, e começa a construir adaptação, beleza? No próximo vídeo, eu vou te mostrar como eu uso exercícios de ativação muscular para aproveitar esse arco de movimento que a gente criou e gerar mais força, melhores resultados, sem aumentar esse tempo de sessão, otimizando a tua performance, tá? E aí que a maioria erra, é onde o método certo muda tudo e você realmente conquista os mais altos patamares, os mais altos níveis que você sonhou para a tua carreira. Te espero no próximo vídeo, nosso vídeo 10, aula 10, ativação muscular. Um forte abraço e até a próxima!